Aleluia, glória a Deus. Hoje é domingo. Foi no domingo que Jesus Cristo ressuscitou, viu? Os primeiros momentos do domingo, nosso Senhor e Salvador ressuscitou e está vivo para sempre. E um dia há de voltar. Essa é a fé da igreja. Glória a Deus. E somente Ele é o Salvador, mais ninguém. Única e exclusivamente Jesus Cristo. É o único Salvador, o único Redentor. E se estamos aqui é por causa do Senhor Jesus. Amém? Você está vivo, respirando, é por causa do Senhor Jesus. Por isso, toda a glória e toda a honra para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E hoje, a mensagem da continuidade do Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Glória a Deus. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, vamos à meditação da palavra do Senhor Jesus. Palavra que é viva e eficaz. E é ela quem nos fortalece, nos alimenta. Glória a Deus. Amém? Mateus capítulo 27. Você encontrou aí na sua Bíblia, Mateus 27, você que está acompanhando aí em casa, a nossa querida irmã Kim Hyun-jin está da Coreia do Sul acompanhando aí. Annyeonghaseyo. Então ela está lá na Coreia do Sul acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Ela não entende muito bem o português, mas ela recebe a graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. E um dia ela vem aqui, viu? Um dia ela vem aqui na nossa igreja conhecer os irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, versículo 1. Versículo 1 em diante. Ok? Diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Meu Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu peço, Senhor, graça, Senhor. Peço encarecidamente que o Teu Espírito Santo possa iluminar a minha mente para que eu fale a Sua palavra com sabedoria e no poder do Espírito Santo. Que todos que estão aqui possam compreender claramente a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 27 de Mateus está na sequência, das mensagens que nós temos pregado aqui. E no capítulo 26, 27 e 28 é onde fala da consumação e do comissionamento. Comissionamento é a missão dos discípulos da igreja. Nessa parte do capítulo 26, vimos na consumação o período dele com os seus discípulos na ceia, onde ele celebrou a ceia, que a Páscoa fez referência à ceia,
onde trouxe para nós a proteção e a libertação. Depois nós vimos na consumação Jesus no Getsemane. Getsemane, momento de dor, onde a palavra Getsemane significa prensar, lugar de prensa. Jesus foi esmagado, ali ele estava com a sua alma em angústia, em dor, em agonia, porque ele sabia o cálice que ele iria beber. Então nós falamos, e hoje na consumação nós temos a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é uma obra gloriosa que o Senhor Jesus realizou para que aqueles que creem pudessem receber salvação, pudessem receber o que a Páscoa de fato estava anunciando, a proteção e a libertação, escapar da ira de Deus e ser livre do poder de Satanás e da influência e da ação do pecado. Então, para que isso de fato viesse a tomar lugar na humanidade, era preciso o sacrifício. E Jesus, ele cumpriu cabalmente tudo aquilo que estava escrito acerca dele e dessa obra gloriosa. Por isso, irmãos, só Jesus é a resposta, porque ninguém cumpriu ou pagou esse preço para o resgate da humanidade. Só Jesus fez isso, por isso só ele é a resposta. E assim, nós vemos nesse capítulo 27 esse processo até a crucificação e a morte do nosso Senhor e Salvador. E nesse processo nós poderemos aprender lições muito importantes para nós, para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual. Há muitas coisas que têm agido, irmãos, e nós estamos vivendo tempos críticos, tempos difíceis, tempos desafiadores para a nossa fé, para a nossa vida de comunhão com o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis. Satanás, ele age de forma astuta para quebrar a sua fé, quebrar a nossa fé, impedir a vida de fé verdadeira. Satanás, ele tenta matar aqueles que servem a Deus e também ele tenta misturar o evangelho, fazer uma misturar as doutrinas sagradas para que as pessoas elas entendam que o evangelho ele pode ser associado a outros ensinamentos. Então o diabo tem feito isso. Infelizmente, muitos estão caindo nesta realidade. Por isso, irmãos, o despertamento para nós diante dos desafios que nós estamos vivendo nesta presente era, nesse presente século. E como esse desafio é tão terrível, é tão difícil, nós precisamos manter a nossa fé inabalável. Inabalável. Não importa o que aconteça, irmãos, não importa o que aconteça, mantenha-se firme. Você lembra da passagem, da história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se dobraram, não se associaram, mantiveram a sua fé única e exclusiva e não abriram uma brecha sequer. Receberam a punição, mas mesmo no meio daquela tragédia, o Senhor estava junto com eles. E ali houve a grande resposta do 4º homem da fornalha. O Senhor veio em socorro dos seus filhos. Contrapartida, Estevão não teve essa resposta de ser livre do apedrejamento, mas ele teve a resposta de contemplar a glória, os céus abertos e o Senhor Jesus o esperando. Imagine que cena gloriosa.
O Senhor Jesus o esperando para que ele entrasse na eternidade, o gozo do Senhor. Aleluia, que tremendo. Então, irmãos, nós somos desafiados nesse mundo de trevas, mas aqui esse texto vai nos dar grandes lições acerca dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia e que precisamos manter a fé viva e firme no Senhor, que pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser completamente livres. Então, nesta mensagem do capítulo 27, nós vamos concluir esse capítulo todo hoje, não analisando detalhadamente, porque o tempo não vai dar, mas vamos ver pontos importantes aqui nesse capítulo que trará despertamento e lições para nós nessa noite, ok? Então, quando a gente leu aqui o texto, nós vimos a realidade dessa primeira parte dos líderes religiosos e Judas, que cometeu suicídio. Nós vemos e falamos aqui do sistema, o sistema que age e que impera, o sistema que atua para a destruição. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o sistema deste mundo está governado ou é governado por Satanás. É o diabo que governa o sistema, a cultura, as realidades que movem a mentalidade do mundo. O sistema é governado, é controlado por Satanás. Ok? E aqui quando nós lemos no versículo 1, no capítulo 27, no capítulo 26, Jesus, do Getsemane, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, e lá eles já fizeram um motim, levantando acusações falsas para condenar Jesus. No capítulo 27, nós vemos que no começo, os líderes religiosos e os sacerdotes, eles decidiram a condenação de Jesus, decidiram a morte de Jesus. Eles bateram o martelo acerca da morte de Jesus. Vamos eliminá-lo completamente. Essa é a realidade do sistema. Em João capítulo 15, versículo 18, o Senhor mostra o ódio que o mundo tem para com aquele que é de Jesus, que é de Deus. O Senhor disse: o mundo vos odeia, mas primeiro odiou a mim. É a realidade do mundo, do sistema, onde tem um príncipe que se chama Satanás. Satanás governa o sistema. Jesus, se nós olharmos a vida de Jesus, do seu batismo até a crucificação, nós vemos que o sistema sempre estava tentando, de alguma forma, eliminar Jesus. Como o sistema agia com a realidade e o pensamento religioso. Jesus não concordava. Se você ler Mateus, e nós vimos aqui Mateus capítulo 23, todo o capítulo 23 é Jesus confrontando os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, os peritos da lei, ele confrontando e chamando claramente hipócritas. Então Jesus não se associou, e por isso ele foi odiado, irmãos. Por isso ele foi odiado, porque é automático e natural. Aquele que de fato serve a Deus, entregou a vida a Jesus, a sua vida, o seu comportamento vai ser diferente e não vai se associar com ideias, com comportamentos, automaticamente será odiado. Meus irmãos, isso é muito sério. Jesus foi condenado à morte. Por quê? Porque ele trouxe a resposta absoluta que reconcilia o homem com Deus. Ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o único caminho que pode levar o homem
a Deus. E por causa disso, ele foi condenado à morte. E hoje é a mesma coisa. Se nós declaramos, e temos que declarar, Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. É único. Seremos odiados, irmãos. Por quê? Porque as pessoas têm os seus métodos, as suas formas, as suas ideias acerca de chegar até Deus. E acham que todos os caminhos podem levar até Deus. Mas, irmãos, Deus, Ele é que quer que as pessoas cheguem até Ele. E Ele mesmo quem estabeleceu o único caminho para que as pessoas cheguem até Ele. Então, se as pessoas elas forem a Deus por um outro caminho que não seja aquele que o próprio Deus estabeleceu, elas vão chegar a algum lugar, menos a Deus. Por isso, a importância do Evangelho. E com essa realidade, o sistema ele declara a guerra contra os filhos de Deus, contra aqueles que servem a Deus. Por isso nós vemos hoje uma romantização do Evangelho, uma romantização e os cristãos perdendo a posição firme, a posição autêntica do único caminho, e é o único caminho exclusivo. O único caminho exclusivo, ou seja, não aceita qualquer associação ou qualquer apoio ou ajuda. Não aceita, não adianta ser Jesus e outra coisa, não existe. É único e exclusivo. Jesus se apresentou como essa resposta. E o que é que o sistema estabeleceu? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade do sistema. E outra coisa muito importante, aqueles que se dobram ao sistema, achando que vão ter alguma vantagem, achando que vão ter algum privilégio, achando que vão ter alguma honraria. Esse é um ponto muito importante, muito fundamental. Nós lemos aqui que Judas, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus com essas 30 moedas de prata. E viu que Jesus foi condenado. Quando ele viu a condenação, Judas andou com Jesus. Judas caminhou com Jesus. Judas viu quem Jesus era. Ele viu claramente. E quando ele viu que Jesus foi condenado à morte, o seu coração apertou. Veio, como o texto diz, ele veio remorso. Ele ficou completamente perturbado, afligido. Irmãos, e aqui, por favor, olhe para isso. O ouro, a prata que ele recebeu, não valeu de nada, não adiantou. Uma pessoa que está angustiada, que está deprimida, está com o coração apertado, que está afligida, não tem ouro, não tem prata, não tem diamante, não tem riqueza que possa dar a ela qualquer paz, não tem. Ele tinha prata, ele tinha ali o ouro, o dinheiro que ele recebeu, mas quando ele viu que ele cometeu uma ação errada e que ele estava perdido, aquela prata para ele não adiantou nada. Então, ele fez uma associação com o sistema. Ele se dobrou, querendo ter uma vantagem, agindo incorretamente para trair Jesus e trazer Jesus à condenação. E o que é que nós vemos? É que não adiantou. Não adiantou a prata, não adiantou a riqueza, não adiantou o tesouro. Meu Deus! Por isso, irmãos, é um alerta. Nós não precisamos, nós não temos que ser seduzidos pela prata, pelo tesouro, e por causa disso muitos estão se dobrando ao sistema. Muitos estão perdidos por causa da prata, do ouro, das finanças. E essa é uma corrente de Satanás que tem inundado igrejas, levado as pessoas a aplicar o coração a essa ganância financeira. É claro que Deus, Ele é bom e Ele abençoa o seu povo. Ele abençoa a igreja. Ele quer que você seja abençoado, que você prospere com propósito, com um objetivo.
Deus quer derramar a sua graça e abençoar financeira, mas esse não é o foco da igreja, dos filhos de Deus. Por isso o diabo apresenta a proposta para prender a pessoa no sistema das trevas. O Senhor mesmo declarou em Mateus capítulo 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Por que ele falou isso? Porque existe um Deus chamado Mamon, um Deus chamado Mamon, que escraviza, e ele declarou: não se pode servir a dois senhores, não tem como, é impossível. Por isso, irmão, Judas foi iludido com essa proposta das trevas, porque o seu coração já estava aprisionado, já estava trancafiado, já estava totalmente algemado por esta realidade. Mas e muitos que andam e vivem até uma vida de fé agradável a Deus, mas não resistem à sedução, não resistem à oferta do sistema das trevas. Meus irmãos, que nós mantemos a nossa vida firme, porque a prata, o ouro, a riqueza não trarão respostas espirituais, não trarão. É melhor ter o maior tesouro na vida do que qualquer bem desta terra. E o maior tesouro na vida é ter uma vida com Jesus. Aleluia! Esse é o maior tesouro na vida, é ter uma vida com Jesus, é ter um relacionamento com Deus, é ter uma vida com Deus, é andar com Deus. Jesus rejeitou o tesouro desta terra, Jesus rejeitou o tesouro deste mundo, porque a proposta era uma proposta obscena, era uma proposta perversa e maligna. Ele rejeitou para agradar a Deus. Judas não fez isso. Ele preferiu a prata. Essa é o padrão do sistema, trocar as coisas espirituais pelas coisas materiais. No entanto, Judas entrou na frustração e o resultado foi a própria destruição dele. Foi enforcar-se, tirar a própria vida. Nós vemos quando a mente e o coração entram em colapso, entram em traumas emocionais. Meus irmãos, é terrível. Não tem como escapar disso. Ele mostra esse exemplo de alguém que entrou no colapso emocional, colapso mental, colapso no coração. Imagine esse colapso, onde vai se apoiar? Se ele traiu Jesus, se ele entregou o Filho de Deus, se ele abandonou, vendeu o Senhor, onde ele vai? Irmãos, a segurança da alma é Deus. É Deus que tem a segurança para a alma. É Deus e somente em Cristo Jesus. Se não tem a segurança da alma em Cristo Jesus, está perdido. Está completamente perdido. Está completamente arruinado. Está aflito completamente. A segurança está em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Por isso é o desafio que nós enfrentamos em todos os dias, em que o diabo vem sabendo que a questão financeira ela é necessária para a nossa vida aqui na terra, é necessária. E como ele sabe disso, ele age para que as pessoas façam essa troca, a realidade espiritual pela realidade material. Essa é uma ação satânica, mas que o Senhor nos fortaleça para que nós mantenhamos a nossa fé viva no Senhor. Desta forma, o sistema ele trabalha com a questão religiosa e com a questão governamental. São os governos, o governo, o sistema. Os religiosos levaram Jesus até Pilatos, que era o governador da Judéia naquela época. E Pilatos, com Jesus ali preso, Pilatos, ele lava as suas mãos. Ele tinha autoridade para liberar Jesus,
mas ele não fez por causa do motim. Era o sistema, era o governo. Mas aqui há algo muito importante para nós analisarmos, nós entendermos com o governo. Com o governo, havia duas opções naquela época que ele fazia, o governador, em prol da festa. Ele liberava um preso que a multidão quisesse. Então havia ali as duas opções. Tinha Barrabás e tinha Jesus. Tinha Barrabás e tinha Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos como é algo muito interessante. Barrabás era um criminoso, realmente um criminoso, um levantador de motim. Ele estava preso por rebelião. E Jesus era inocente, era o Filho de Deus, que veio trazer a mensagem, a resposta para a humanidade. Então o governador colocou, ele poderia simplesmente dizer, não, ele é inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. A sua esposa teve um sonho, e no sonho dela, ela viu que Jesus era inocente e falou com o seu marido, não entre na questão deste homem, ele é inocente, não entre. No entanto, ele não teve pulso para declarar a libertação de Jesus. Então ele colocou as duas opções. O que é que vocês querem? Barrabás ou Jesus? Sabendo que a multidão, ela estava já incitada para levar Jesus à morte, incitada para levar Jesus à condenação, ele apresentou essas duas opções, Barrabás e Jesus. E a multidão claramente escolheu Barrabás. Entre Jesus e Barrabás, a multidão escolheu Barrabás. Meus irmãos, nós vemos como o sistema age de forma terrível. Terrível. O interesse da multidão, o interesse daquele povo por Jesus ser apresentado como Messias e não concordarem com a posição de Jesus, preferiram Barrabás ao lugar de Jesus. Mas aqui é claro que nós vemos algo de Deus, pois nós temos Barrabás, que era um criminoso realmente, e temos Jesus, que era inocente. E aqui nós vemos a ação de Deus, que Deus trouxe a libertação, podemos dizer, a Barrabás. E aqui nós vemos, irmãos, que Jesus tomou o nosso lugar. Nós não prestávamos, nós éramos miseráveis, estávamos perdidos, estávamos completamente lançados na destruição. No entanto, Jesus tomou o nosso lugar. Jesus tomou o seu lugar. Jesus tomou o meu lugar. Jesus tomou o lugar daqueles que creem. Nós é que éramos para estar completamente destruídos, perdidos e arruinados. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Você lembra de Abraão, quando foi lá sacrificar o seu filho, e Deus trouxe um cordeiro para substituir seu filho, Isaque? É claro, irmãos, que não tem nada a ver Jesus com Barrabás, mas eu falo a realidade de que Barrabás foi solto porque Jesus foi condenado. Eles escolheram Barrabás, eles escolheram um criminoso ao invés de Jesus. E mesmo nessa realidade, Jesus, ele como Senhor, como Rei dos Reis, como autor da vida, ele, na sua condenação, livra-se um criminoso, livra-se uma pessoa completamente perdida e em condenação por ter cometido atos contrários. Mas o que nós vemos é que o sistema, ele trabalha em cooperação. O sistema religioso, o sistema governamental e a execução com os soldados, que nós vemos os soldados que receberam ali a ordem do governador para executar Jesus e levar Jesus à morte. E aí nós vemos, irmãos, o sofrimento do nosso Senhor Jesus. E quando olhamos o sofrimento de Jesus, olhamos tudo que ele passou, tudo que ele viveu, olhamos tudo que ele sofreu, nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque tudo isso foi por amor a todos nós. Precisamos manter a nossa fé firme e viva, porque ele sofreu tanto, padeceu tanto, há tanta humilhação, irmãos, tanta dor que ele sofreu,
para que você tivéssemos hoje paz, tranquilidade, segurança, convicção, pudéssemos estar em um relacionamento com Deus, convicção de vida eterna. Ele sofreu tudo isso por amor a nós, a igreja. Então eu quero que você aí com a Bíblia aberta, por gentileza, no capítulo 27, versículo 27, do Evangelho de Mateus. Olha, vamos ver a realidade que o nosso Senhor Jesus passou, o que é que ele sofreu. E aí a gente pode, e tem muita gente que acontece uma besteirinha, não vou mais para a igreja, não quero mais ser crente, não sei o quê, e bababá, BBB. Vamos ver o que Jesus passou, irmãos, por amor a nós. No versículo 27 diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Você já leu esse texto? Já leu essa passagem ou só viu no filme? Essa é a descrição que Mateus faz, que quando ele é preso, quando Pilatos deu a sentença, ele foi levado pelos soldados, ele foi açoitado, um açoite terrível. E aqui, a zombaria que fizeram do Senhor: você não é o rei dos judeus? Vamos então preparar o seu reinado. Você não é o rei prometido? Vamos lá preparar o seu reinado. Toma um manto vermelho. Vamos preparar aqui a sua coroa. A coroa maravilhosa para você. Uma coroa extraordinária. Coroa de espinho. Toma aqui a vara, o seu cajado, o seu cedro de rei, de líder. Toma aqui. Aí, eles se prostravam diante dele. Salve, Rei dos Judeus! Veja que zombaria que Jesus sofreu, que ele padeceu. E não só isso, mas cuspiram na sua face. Cuspiram na sua face. Toda essa tragédia, essa violência que Jesus passou. E, no entanto, ele se manteve firme no plano de Deus. Aleluia, irmão, você entende isso? Ele se manteve firme no plano de Deus para cumprir a missão, para cumprir o que Deus estabeleceu, para cumprir o que Deus falou, o que estava registrado nas Escrituras. Ele não arredou, não recuou 1 milímetro, manteve-se ali firme, como a Bíblia diz, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Imagine só, cusparada, coroa de espinho, o traje e todo tipo de violência, de açoite que Jesus sofreu, e ele permaneceu firme no plano e no propósito de Deus. Esse é um despertamento para nós, para a igreja, para o povo de Deus, para os filhos de Deus. É um despertamento para você, para mim. Vivemos dias difíceis, tribulações, coisas que acontecem, que tentam abater e impedir a nossa caminhada de fé. Jesus permaneceu firme. Nós precisamos valorizar o sacrifício do nosso Salvador. Aleluia! O que é que nós passamos, irmãos? O que é que você está passando? Eu sei que nós passamos situações que são difíceis. São difíceis. Ninguém pode ser hipócrita e negar as dificuldades que passamos. Mas, por qualquer situação que passemos, vale a pena desistir. Vale a pena recuar, vale a pena retroceder, vale a pena renunciar ao Senhor, o reino de Deus, o Evangelho, Cristo. Vale a pena
deixar de prestar o culto a Deus, vale a pena, não importa qual a dificuldade que passemos. Jesus mostra este exemplo claro e evidente, porque há um plano, há um propósito maior. A sua vida de fé tem um plano de Deus, a sua vida de fé tem um plano de Deus, um propósito maior do que você mesmo, do que os seus próprios objetivos, anseios e desejos. Há um plano maior do que você imagina, por isso vale a pena manter a vida de fé, igreja. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vale a pena manter a vida de fé. E as pessoas estão olhando para nós. As pessoas olhavam para Jesus. As pessoas estão olhando para nós. Estão olhando para mim, para você. É difícil, mas é o chamado, mas é a vida de fé, a vida da igreja. Em meio a tantas perturbações, e nós estamos vendo tanta perturbação, e as pessoas estão pensando quem realmente, de fato, é servo de Deus, é crente em Jesus. Quem? É aí que entra os verdadeiros, os fiéis, os que não se dobraram, os 7.000 que não se dobraram a Baal, às trevas, ao sistema, a este mundo. É aí que se levantam. Por isso vale a pena. A sua vida tem um propósito maior do que você mesmo, tem um propósito maior do que você imagina. Você é importante, por isso manter a vida santa em Deus, na palavra, no Evangelho, em Cristo Jesus. É muito importante, não importa, não recue, não retroceda. Está difícil, não retroceda. Está complicado, não retroceda. As dificuldades são grandes, não retroceda. Está doendo, não retroceda, irmão, não retroceda. Deus é contigo. Amém. Glória a Deus. Jesus passou tudo isso porque esse é o sistema. Ele levanta a calúnia contra aqueles que servem a Deus. Ele trabalha com o sistema governamental e com a execução para eliminar completamente, para calar e silenciar plenamente, para que o Evangelho não prevaleça. Mas o Evangelho foi trazido por Deus. Deus é quem estabeleceu e trouxe essa resposta única. Por isso que o Evangelho jamais, nunca terminará ou será apagado, porque essa é uma obra gloriosa de Deus. Aleluia. Assim, nós vemos o sistema que levou Jesus para a condenação, e é o que nós vemos hoje cada vez mais a realidade, e nós estamos vendo que Jesus, ele foi condenado porque ele não se dobrou, porque ele não se inclinou, irmãos. Cuidado, pelo amor de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma romantização da fé, uma romantização do Evangelho, onde é como um ecumenismo, todas as coisas espirituais podem ser associadas. Você tem o seu padrão, eu tenho o meu. É o mesmo Deus, e vamos que vamos. Cuidado, pelo amor de Jesus Cristo. Estamos vivendo essa realidade, e muitos, por não ter a coragem de até ser criticado, ou coisa desse tipo, acabam se dobrando, se associando, ou entrando em comunhão. Meus irmãos, nós temos que entender claramente, Jesus foi morto, levado à cruz, porque ele não se dobrou. Ele conhece a verdade, ele sabia a verdade. Quem entende e conhece a verdade, não abre mão da verdade. Por isso, irmãos, entender isso é claro. Claramente é muito importante. Você conhece a verdade, você sabe a verdade, você entende a verdade, não abra mão da verdade em hipótese alguma, nem com algo que seja mascarado de Deus. Não abra mão da verdade do Evangelho. Jesus foi morto por causa disso. Ele disse: se ele odeia vocês, primeiro foi a mim que eles odiaram.
E ele mesmo deixou registrado em Mateus capítulo 5 que nós seríamos perseguidos, odiados por amor ao seu próprio nome, ao nome de Jesus. Por isso, irmãos, ainda que temos sofrimento, é difícil aqui na terra, vem as tribulações, mas a resposta eterna é gloriosa e nem se compara a qualquer coisa que passemos aqui na terra. Aquilo que Deus preparou, reservou para aqueles que amam ao Senhor da glória. Nada nessa terra chega a comparar-se. Por isso vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena manter a vida de fé. Vale a pena ter o coração em Cristo. Com essa realidade do sistema religioso, governamental, os soldados que executaram, vem a crucificação do nosso Senhor Jesus. Nós vemos isso no capítulo 32 até o 56. A crucificação do nosso Senhor Jesus. Do Mateus 26, 27, e o começo do 28, nós temos a consumação. E a consumação era preciso a morte do Cordeiro, para que todas as coisas fossem consumadas, cumpridas, realizadas. Era preciso a morte. E essa morte, ela veio pela cruz. A crucificação, que naquela época era o pior método que havia naquela época para alguém morrer, para alguém ser executado. Os que eram executados na cruz eram os inimigos do Estado, inimigos terríveis e cruéis. Esses eram levados para a cruz. E Jesus foi condenado à crucificação. Meu Deus! E aqui, do versículo 32 ao 56, nós vemos algumas coisas importantes aqui nesse processo da crucificação. Primeiro, nós lemos que Jesus, ele havia sido açoitado, já estava bem debilitado, e quando a pessoa era condenada, ela tinha que levar a cruz até o local da execução. Jesus não conseguiu fazer isso, então chamaram Simão Cirineu, Simão de Cirene, para levar a cruz, para ajudar Jesus, porque Jesus não estava conseguindo levar aquela cruz de madeira, e alguém teve que vir ajudá-lo. E esse Simão, que era de Cirene, foi pegado pelos soldados e colocado para levar a cruz de Jesus. Mas é claro, irmãos, que ele pôde levar a cruz de madeira, a cruz que os homens fizeram, a cruz esculpida, tirada da árvore. Ele pôde levar, mas uma cruz que trouxe a condenação, a cruz que pesa, que é um peso tão extraordinário, tão incomparável, que não há uma pessoa na face da terra que pudesse carregar essa cruz, que é o peso do pecado da humanidade. Esse peso do pecado da humanidade, não havia e não há pessoa alguma que pudesse. Uma cruz de madeira feita para execução, alguém pode carregar, mas a cruz do pecado, do sacrifício, o peso do pecado sobre a humanidade, não havia ninguém na terra que pudesse carregar esse peso, essa tragédia. Só um que poderia fazer isso, e esse é o Cristo de Deus, Jesus, o Cristo. Por isso ele, como diz Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Jesus carregou a cruz verdadeira, a cruz do pecado que trouxe a condenação, a cruz que trouxe a morte, a cruz que passou a toda a humanidade, a todas as pessoas. Jesus carregou essa cruz, e esse peso, irmãos, não está mais sobre quem crê em Jesus, esse peso não está mais sobre quem entregou a vida a Jesus, esse peso não está mais sobre a consciência daqueles que se renderam a Cristo, esse peso está sobre Jesus Cristo, que levou no Calvário para trazer liberdade verdadeira àqueles que creem. Aleluia! Você é livre em Cristo.
Por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é triste porque a cruz de madeira, esse peso que o corpo sente, que é físico, que as labutas do dia as pessoas podem carregar, mas o peso espiritual do pecado, da condenação, Jesus, somente Ele pôde carregar. E esse é o ponto extraordinário. Aqui é a consumação. Ele consumou todas as coisas. Então, essa carga não está mais sobre você. Não deixe o diabo, as trevas, trazer a perturbação na sua mente, a perturbação no seu entendimento, oprimir a sua mente, o seu coração, porque Jesus Cristo, Ele já tirou este peso da sua vida. Ele já tirou essa carga da sua vida, Ele já quebrou. Aleluia, glória a Deus. Já não há mais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Aleluia. Jesus é o Cristo. Que maravilha. Jesus levou a cruz, carregou o pecado, a cédula de dívida, como diz Paulo em Colossenses, que era contra nós. Ele cravou na cruz. Ele cumpriu todas as coisas. Venceu para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus. Jesus foi crucificado. E na cruz, o diabo ainda o perseguiu. Eu quero que... Já vamos concluir a mensagem, mas preste atenção por gentileza, irmãos. Isso é muito sério, muito importante. Olha aí na Bíblia, por favor, de Mateus capítulo 27. Eu quero que você atente comigo aqui, por gentileza. O capítulo 27, o versículo 38 em diante. Veja só o que está escrito. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, salve-se, desça da cruz, se é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, e se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Meus irmãos, olha que coisa tremenda, já estamos concluindo. Presta atenção. Olha os que passavam, zombavam dele, balançavam a cabeça e dizendo: não creio em Deus, desça da cruz. Salvou tantas pessoas, fez tanto milagre, ressuscitou mortos, operou, deu ordem ao tempo para que ficasse em bonança, deu ordem ao mal, todos lhe obedeceram. Você não fez tantas coisas, desça da cruz. Os religiosos vinham, você não é filho de Deus? Não é você? Desça da cruz. E aqui, irmãos, é muito importante isso. Irmão, Jesus, ele tem todo o poder. Aquela cruz ali não tem, Jesus, não tem como prender Jesus. Aquela cruz ali não é nada para Jesus. Ele poderia exterminar todo mundo ali em um piscar de olhos. Ele poderia executar fazer evaporar, derreter todo mundo ali. Ele poderia tudo isso fazer. Ele é Deus Todo-Poderoso, tem todo o controle. Mas, no entanto, havia um plano, um propósito maior. Havia um objetivo. Era um plano de Deus. Imagine, você tem poder para fazer, mas você sabe que você não é o que você tem que fazer, não é isso. Mas você tem poder.
Você sabe que você pode fazer a situação, mas as pessoas, vai lá, você não é crente mesmo, vai lá e faça. Vai, você não é crente mesmo, eu quero ver você vir, machão, mas não é crente. Mas você sabe que você tem capacidade. Mas não é o necessário. Não tem que ser feito. Não tem que ser realizado. Porque vai infringir a lei de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus. Vai quebrar a vontade de Deus. Jesus, ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. E mesmo que isso custasse, e mesmo que fosse o plano um preço alto. Então eu vejo essa palavra aqui, é um grande despertamento para mim. Minha vida de fé, porque é o desafio de as coisas que se levantam para tentar impedir a nossa vida em Cristo. Eles zombaram de Jesus. Desça da cruz, você não é esse Deus, você não é filho de Deus, você não tem poder, você não fez tanta coisa. Desça da cruz, a gente vai crer em ti, desça. Mas ele estava dentro do plano de Deus. Então, irmãos, Deus ele estabeleceu o seu plano. Não importa qual seja a afronta, permaneça firme, permaneça seguro, aleluia, permaneça até o fim, em nome de Jesus. Mesmo que você tenha poder para fazer, mas não é o que Deus quer, não faça, sofra, padeça, glória a Deus, porque, irmãos, a gente tem muita, a realidade do sistema é que age na mente para que as pessoas sejam vistas pelos outros. É preciso fazer, porque senão eu vou ficar por baixo, e eu tenho que ver que as pessoas têm que me ver, que eu não sou essa bestinha, ou que eu tenho poder, ou que eu sou alguma coisa. Não, não, quem tem que nos ver é Deus. Testemunha para Deus. Deus é que tem que ser glorificado. Não importa, está sofrendo, está sendo humilhado, não deixe o pensamento das trevas tomar sua mente, não deixe, não queira ser alguma coisa, deixe Deus ser tudo através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Você que é casado, casada, tem seu marido, sua esposa, o diabo vem, as trevas vêm para fazer com que acabe o relacionamento. Aí vem a Bíblia, é um plano de Deus, não desça da cruz, não saia, vá firme, é um plano de Deus, Deus que estabeleceu. Você pode fazer, você tem poder para isso, mas Deus estabeleceu a aliança. Essa é a realidade do Evangelho. Há um plano maior, há um plano maior, há um plano maior que Deus estabeleceu. Então, irmãos, Jesus manteve-se firme, podendo exterminar todos ali, mas ele sabia qual era o plano de Deus para a vida dele. E Paulo escreveu isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele descreve Jesus que, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, tomando a forma humana, a forma de servo. E como servo, ele foi obediente até a morte, em morte de cruz. Meu Deus, mas Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, pelo qual, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Então, irmãos, Jesus foi crucificado, permaneceu firme e morreu. Ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Essa é o propósito e o plano maior de Deus, em Jesus sofrer tanto. O véu se rasgou, dando acesso para a reconciliação com Deus, pois lá em Gênesis, o homem havia se separado de Deus, e o véu foi posto, impedindo esta comunhão com Deus. Mas veio Jesus, cumpriu, consumando todas as coisas,
e na sua morte o véu se rasgou de alto a baixo, aleluia, abrindo o caminho de volta para Deus, a reconciliação com Deus, a união com Deus, a restauração. Deus está junto conosco através de Jesus Cristo. Irmãos, o véu se rasgou, está rasgado já. É o livre acesso em Cristo para o relacionamento com Deus. Ele cumpriu todas as coisas. É o seu plano, é o propósito absoluto de Deus. É a obra que Deus realizou na cruz do Calvário. E finalizando, Jesus ele veio cumprindo todas as coisas, estabelecendo discípulos. E o discípulo que entende a verdade do Evangelho, entende a verdade da palavra de Deus, ele está disponível para servir ao Senhor, para servir a Deus. Então, nós vemos, quando Jesus foi morto e estava na cruz, veio um homem, José de Arimateia, pegou o corpo de Jesus, pediu a Pilatos, e Pilatos entregou o corpo de Jesus e ele o colocou na sepultura. A Bíblia diz que José de Arimateia era um homem muito rico. Ele era um homem muito rico e ele era um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, a importância do discípulo. Jesus, no seu processo, levantou os discípulos. E um discípulo autêntico, ele entende a causa do Evangelho. Ele se sacrificou, porque o governador poderia entender isso de forma errada e até fazer uma violência contra ele. Mas ele manteve-se firme. Com a sua influência, seu poder financeiro, ele cumpriu o propósito de Deus de fazer a sua parte, de pegar o corpo de Jesus e levar para a sepultura. Essa é a realidade dos discípulos, entender o plano e o propósito, que a minha vida é para servir a Deus, as minhas finanças para servir a Deus, tudo que eu tenho é para servir a Deus. Que o Senhor nos abençoe como discípulos autênticos e verdadeiros, discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a consumação. Jesus consumou todas as coisas, finalizou tudo na cruz do Calvário. O véu se rasgou para que nós fôssemos livres, para que nós tivéssemos comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Por isso, o único caminho para entrar, passar por esse véu, é Jesus Cristo de Nazaré e mais ninguém, nenhuma outra pessoa. Desta forma, a graça de Deus siga sobre nós, sobre a igreja e sobre o seu povo. Assim, irmãos, o diabo, ele age de todo tempo para trazer a destruição. E até nesse momento, ele sempre levanta a mentira e a falsidade. No final do capítulo 27 de Mateus, os líderes religiosos, sabendo que Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, falou com Pilatos para que desse uma guarda, para que colocasse no sepulcro e ficasse vigiando até o terceiro dia. O diabo é sagaz, é mentiroso, e ele é terrível. Em todo tempo ele quer bloquear o plano de Deus, mas ninguém detém a obra de Deus. Como diz o pastor Rosalvo, ele escrevendo o hino, ele diz: é obra santa, ninguém detém, essa causa é do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos, glória a Deus. Por isso, tome posse, essa é a vida de fé. Jesus consumou todas as coisas, o véu se rasgou, esse é o cumprimento. Jesus é o Cristo que trouxe a libertação plena para nossas vidas. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te louvamos, ó Deus, porque todo esse processo da crucificação que o Senhor padeceu foi para um plano extraordinário de vida eterna e salvação. Foi para o plano da reconciliação, para que o homem pudesse, Pai, ter a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Pois em Ti há a fonte da vida, e tudo que o ser humano precisa está em Ti.
Ó Deus eterno, que a tua igreja, que o teu povo, que nós temos essa segurança na nossa vida, e que Jesus com o seu sacrifício rasgou o véu, para que nós pudéssemos, Senhor, ter a reconciliação e desfrutar de uma vida junta com o Senhor. Que o Senhor, Pai, fortaleça cada irmão para viver essa segurança, essa vida na palavra, e mantenham-se firmes no Evangelho, que é a resposta absoluta. Assim nós te damos toda a glória em oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver as crianças. Irmão, hoje eu quero aprender sobre santidade, sobre santificação. Elas aprenderam que elas são santas, mas santa não quer dizer que elas não vão pecar. E santo não quer dizer elas vão subir, vocês são santos, vocês podem ter lá, as pessoas podem ter lá, vocês viram coisa para vocês? Não. O que significa ser santo? Separado, né? Então, lá na escola, Deus me ensina para aquela pessoa. Você vai falar, vai falar com um amigo, mas você não vai fazer a mesma coisa que eles amigos fazem, né, Lu? Lu deu um exemplo de uma amiga dela na escola que fala cada coisa que nem é broma, né, Lu? Então, aí eu não se mistura com ela fala, mas não se mistura e não segue exemplo. Nós temos que influenciar, né, criança? Os santos influenciam e não vão influenciar. O que precisa fazer para ser santo? Hein? Como é que vocês fazem para alcançar a santidade? O que precisa fazer? Você tem que obedecer. Você tem que ir na escola ficar conversando na aula? Você não acha? Não. Tá. Você tem que obedecer seus pais? Você tem que fazer o que, então? Eu tenho que honrar Deus. Honrar Deus e honrar Deus e honrar Deus fazendo o quê? Obedecendo o quê? Obedecendo os pais. Isso. O Isaac também é Isaac. O Isaac está estudando para Cheflávia agora, porque o Cheflávia está tendo mais tempo para trabalhar com ele, mas a Cheflávia continua, viu? E o Isaac está na casa, está indo para a casa da Cheflávia, o Isaac e Paulo, para aprender a ler, para voltar para a escola no ano que vem. E o Isaac está entendendo, o Isaac tem que obedecer, né, Isaac? Tem que obedecer. Vamos falar o versículo para gente hoje, crianças, duas. Vamos falar o versículo para aprender hoje, 1, 2, 3 e... E a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos de novo, presta atenção, 1, 2, 3 e... Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Onde é que está escrito isso? Hebreus 12:14. Pronto, os santos eles só tratam bem as pessoas, né? Não tratam mal as pessoas. Os santos eles estão separados, eles estão diferenciados. Eles entenderam isso muito, glória a Deus. Eles entenderam, eu trabalhei com eles também sobre a nova era, sobre alguns símbolos que eles compreenderam, alguns símbolos da nova era, que parece ser uma coisa que não tem problema nenhum, mas que traz algumas coisas muito na nossa vida, porque são pactos com Satanás. E coisas que parecem que são normais, o olho deitado, né? Que é o olho do infinito. Então tem muita coisa que eles já viram em Yang, como é o nome do símbolo? Yang. Tá vendo? Eles já sabiam antes de tudo, mas muitos não sabiam o significado e achavam que era algo que não tinha problema. Às vezes a gente olha para a nossa vida, na nossa cara, coisas que tem peso espiritual. E eles pediram para cantar a música, aliás, a turma gostou. Vamos colocar a música que eles querem cantar aí. É uma música alegre, tá, irmão? Se vocês quiserem cantar com eles também, vocês querem que os irmãos cantem com vocês? Bota o microfone aqui no... Isso, cara.
Agora vamos à segunda parte. É isso mesmo, Thaís, se liga! Então vamos lá. Venha a Jesus, dá um sorriso. Venha a Jesus, muda de volta. Venha a Jesus, manda um beijinho. Venha a Jesus, ama o seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Agora, criançada, quero ver tudo ao mesmo tempo. Vocês estão preparados? Dá um sorrisinho de beijão, dá uma beijinha pra você. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorrisinho de beijão, dá uma beijinha pra você. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorrisinho de beijão, dá uma beijinha pra você. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Dá um sorriso de beijão, dá uma beijinha pra você. Dá um sorriso de irmão, dá um beijinho ao seu irmão. Agradeça a oportunidade. Agradeça a oportunidade. Aleluia. Você consegue fazer o que as crianças fizeram? Consegue? Pular, bater, abrir a mão, tudo mesmo. Consegue? É desafio, viu? Ficar dando risada das crianças na sua vez, né, irmão Aldo? Quando for você... olha aí. Pois é. Amém? Meus irmãos, vamos finalizar aqui o culto coletivo. Em nome de Jesus, tá bom? Tempo precioso, preparado pelo nosso Rei dos Reis, Jesus Cristo. Dá os avisos, amanhã tem oração, tá? 7 às 8, estarei aqui, para a glória de Jesus. Amanhã tem oração. Quarta-feira temos o culto, a palavra, estamos em Juízes, tá? Então, esteja estudando Juízes, estaremos juntos aqui, dando continuidade, ok? Sexta-feira não teremos o culto aqui na igreja, porque sexta-feira é a conferência, estaremos na conferência, tá bom? Sábado também, conferência pela manhã, o dia todo na conferência. As crianças vão apresentar na conferência, lá no sábado, tá? Então estaremos lá em nome do Senhor Jesus. Agora, domingo, estaremos aqui, 18 horas, domingo, tá bom? Estaremos juntos aqui. Acredito que um dos nossos irmãos estarão ministrando aqui na igreja, Estarei vendo essa possibilidade. Tem o pastor Josias, tem o pastor Ovídio, tem os missionários americanos, então tem os irmãos do Maranhão, possivelmente tem o pastor Emílio também. Estaremos vendo, possivelmente no domingo, alguns desses irmãos estarão aqui
estará aqui pregando a palavra, tá bom? No mais, faremos tudo isso se o Senhor permitir. Senão, nos veremos na glória. Vamos ficar de pés, vamos orar. Irmãos, está ali a prima da irmã Selma. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, está ali ela. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã. Ali é a prima da irmã Selma. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus, a nossa irmã, ok? Nós vamos orar, vamos finalizar nosso culto coletivo. Não é novidade para ninguém, a irmã Raulzete está completando aí mais um ano de vida, 66, né, Zete? 66, glória a Deus, viu? É uma vida, né, irmãos? 66, Deus abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida aí. 76, 86, 96. Em nome do Senhor Jesus. Te conserve aí na terra, porque é preciso, tá bom? Também nós tivemos aqui nossa irmã Camila e a irmã Edneuza. Esse mês tem um bocado, né? Aí o Álvaro também fez esse mês. Samuel também. Então, muitos no mês de novembro, né? Quero chamar os irmãos, irmão Álvaro, irmã Zete, a irmã Camila, a irmã Edneuza, para vir aqui. Nós vamos orar, né? Apresentar a vida deles ao Senhor. Vamos orar por eles. Alguém mais fez aniversário esse mês? Não, né? Então nós vamos orar. E que o Senhor abençoe nossos irmãos, dando força, dando graça, que eles permaneçam com seus anos de vida, que Deus vai conceder muitos anos mais aí, servindo a Deus, sendo o instrumento do Senhor para evangelizar o mundo. Amém? Vamos orar por eles? Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá e nós vamos orar. Querido Deus, Pai, magnífico Pai, estão aqui nossos irmãos queridos, que no mês de novembro o Senhor concedeu a eles virem à terra. Pai, que bênção, Deus, que eles vieram à terra e tiveram encontro com o Senhor Jesus. Essa é a maior bênção que alguém pode ter na terra. Por isso, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida deles. Nós declaramos sobre eles a Tua bênção. Declaramos sobre eles o Teu poder, a Tua graça. Que o Senhor os fortaleça, Senhor. Que o Senhor cumpra na vida deles o Teu chamado, o Teu plano. Que o Senhor os encha com o Teu Espírito Santo. E que o Senhor os use para a glória do Teu nome. Que toda a cilada das trevas e todo o empecilho de Satanás sejam neutralizados, destruídos, que os caminhos deles sigam sendo trilhados pela Tua obra, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, nós declaramos sobre ele grandes bênçãos espirituais e bênçãos materiais, que todo que esteja como empecilho seja neutralizado nesta hora. Pai, que o Senhor os abençoe, guarde-os do mal e que o Senhor os prospere, que eles vejam a descendência deles prosperando e principalmente servindo ao Senhor. Por isso, Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos por essa noite, por esse tempo especial. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Livra-nos do mal, de acidente, assalto, violência, bala perdida. Nos guarda debaixo das tuas potentes mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, que o poder e o enchimento do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, seja com você e sua família, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, saúde seu irmão, fale com ele, fale com ela, diga como foi bom estarmos. Terça-feira, ensaio da peça. Terça-feira,
ensaio da peça. Bem, fica na paz. Anyon. Vamos chegar na Manayo. Um abraço.